Boa noite, eu sou Denison Valadares e eu estou aqui mais uma vez para trazer o esboço de um dos livros que compõem a Bíblia Sagrada. Hoje traremos o esboço do livro de Deuteronômio, é o quinto e último livro dos Pentateucos e é o quinto livro do Velho Testamento. Certo? Então estaremos sabendo um pouquinho do que se trata o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é o quinto livro do Antigo Testamento da Bíblia e faz parte do Pentateuco, que também inclui Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Há vídeos com esboço sobre cada um desses livros na sequência anterior a este. O Deuteronômio, ele é tradicionalmente atribuído a Moisés e é um dos livros mais significativos da Bíblia hebraica e cristã. O livro de Deuteronômio pode ser dividido em várias seções principais, as quais conheceremos a partir de agora. Prólogo, que é o Deuteronômio de 1 ao 5. Este prólogo estabelece o contexto do livro, indicando que essas palavras foram faladas por Moisés nas planícies de Moabe, pouco antes de os israelitas entrarem na terra prometida. Então é um discurso, de Moisés ao povo antes de chegar na terra prometida. Revisão da jornada no deserto. Então revisão o que? Moisés vai recontar a história dos israelitas desde a sua partida do Egito, enfatizando as lições aprendidas durante sua peregrinação no deserto e recordando os mandamentos de Deus. Então ele vai dizer lá o que? Na prática, as crianças que nasceram, que eram crianças quando saíram do Egito, já são adultos, e os filhos daqueles que não chegaram até o Egito, mas sim que não chegaram, que nasceram no percorrer dessa caminhada. Então Moisés vai relembrar, vai contar toda a história, tudo que aconteceu, tudo que já foi citado de Gênesis a Levíticos. Ele vai recontar toda essa história para o povo e, é claro, falar dos mandamentos também. Ele vai relembrar o povo, da história, os 10 mandamentos e o grande mandamento, que aí vai Moisés reitera os 10 mandamentos dados no Monte Sinai e enfatiza a importância de amar e obedecer a Deus com todo o coração, alma e força. A obediência a Deus é algo crucial e necessária dentro dos princípios hebraicos, judaicos, cristãos. Certo? Então, obedecer a Deus de todo o coração, de toda a alma e toda a força. E aí Jesus ele traz essa descrição desses 10 mandamentos, de que maneira? Amar ao próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Então obedecer a Deus é amá-lo de todo o coração, alma e força. Leis e estatutos. Esta seção contém uma série de leis e estatutos que os israelitas deveriam obedecer ao entrar na terra prometida. Inclui instruções sobre adoração a Deus, justiça social, lei alimentares e muitos outros aspectos. Todas essas narrativas já estão lá no livro de Levíticos, que ele enfatiza os detalhes. Só que aqui, veja, é leis e estatutos. Então o que acontece? Tem uma frase chamada, uma palavra chamada decálogos, que é o que? São os nossos artigos e incisos da nossa Constituição. Que o que acontece? Deus fala, não matarás, mas aí o povo é duro de coração e mata. Então, como assim não matarás? A que ponto eu não matarás? E se alguém vier me matar? E aí, então, todos esses detalhes. E se alguém vier roubar minha casa, e aí eu for reagir e eu matar a pessoa, então eu pequei? Ou foi legítima defesa? Até que ponto alguém vier roubar um gado? Então, todos esses detalhes minuciosos até onde é pecado, aí são os decálogos, que aí Moisés faz para um bem social. Veja, justiça social. Não é justiça divina, é justiça social. Bênçãos e maldições.
Vai do Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. Moisés apresenta uma lista de bênçãos que os israelitas receberão se obedecerem a Deus, e um conjunto correspondente de maldições se enfrentarão se desobedecerem. Então é uma maneira simples. Deus, a gente fala simples para explicar. Na prática não é simples, certo? Quem fala que é fácil ser crente está muito enganado. Veja, para explicar é simples. Deus lhe abençoará se você obedecer. E se você não obedecer a Deus, Deus não terá proteção, não estará lhe protegendo. Então, na maneira de falar, ela é simples. Né? Então, se você obedecer a Deus, Ele lhe coberterá de bênção. Se você o desobedecer, não serás abençoado. Certo? Então, Moisés vai narrar sobre essas situações. Renovação da aliança. Moisés lembra os israelitas da aliança que fizeram com Deus e os exorta a escolher a vida obedecendo os mandamentos de Deus. Então, como havia o conjunto com muitos povos, né, ao passar do tempo eles foram conhecendo novos povos, né, conheceu Jesus, saiu ali de uma terra que não havia nada e foi para os egípcios. Aí conheceu a cultura dos egípcios, aí conheceu os amalequitas, que gerou guerra, conheceu com os medianitas, que gerou guerra. Então, conhecendo esses povos, eles conheceram outros deuses. E o povo de Israel, no Velho Testamento, eles eram muito suscetíveis a qualquer coisa. Então, eles facilmente se corrompiam para adorar outros deuses, desobedecendo o mandamento de adorar somente a um Deus, que é o Eu Sou, que é quem livrou o povo do Egito, né? Por isso que essa constante lembrança de Moisés, olha, lembre da aliança, lembre dos votos, lembre tudo aquilo que Deus designou para vocês, as bênçãos e os mandamentos e as leis, e tudo aquilo que você receber, que vocês terá por fruto bom se obedecer. Profecias e a canção de Moisés. Moisés profetiza sobre o futuro de Israel e também recita a canção de Moisés, que é um poema que destaca a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Então ele vai novamente relembrar o que aconteceu, só que em forma de uma canção, mostrando que o povo é tão pecaminoso, tão desobediente, que por mais que veja as maravilhas de Deus, ainda desobedece. E ainda mostra, mesmo o povo desobedecendo, como Deus foi fiel. Deus foi fiel com eles quando eles se arrependeram. Quando eles se arrependeram. Lembrem disso. Para Deus lhe abençoar, você tem que se arrepender dos seus pecados. A bênção final de Moisés. Moisés abençoa as tribos de Israel antes de sua morte. Então, o checkmate para Moisés, ele vai ao fim, termina a sua jornada. Ele vê a terra prometida, mas não entra nela. Mas ele é abençoado, e Deus o abençoa, e ele abençoa as tribos de Israel. A morte de Moisés. Moisés termina com a morte, o livro termina com a morte de Moisés na montanha de Moabe e a liderança sendo passada para Josué. Aí veremos o livro de Josué, que vai falar sobre isso no próximo vídeo. O livro de Deuteronômio é um importante texto religioso e legal que contém muitos dos princípios fundamentais da fé judaica e também influenciou o pensamento ético e moral em várias tradições religiosas. Ele enfatiza a importância da obediência a Deus e a responsabilidade do povo em manter a aliança com Ele. Então, Deuteronômio ele vai trazer todo esse conjunto, né, todas essas lembranças, né, recordações. Alguns vão ler Deuteronômio e vão dizer assim, é repetitivo, porque ele está lembrando, ele está relembrando o povo de algumas situações que aconteceram do Êxodo, do Gênesis ao livro de Números. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números.
Então é uma reprise de toda a luta no deserto, a libertação do povo do Egito, né? Ele vai trazer todas essas recordações para o povo lembrar, vai relembrar a lei, as regras, tudo aquilo que tem que ser feito. Então vai parecer repetitivo, mas na verdade é uma repetição. Ele está lembrando o povo, né? Tá lembrando o povo de como eles têm que obedecer a Deus. E aí e realmente por esse relembrar, né, é um modelo moral para muitas outras religiões que usam o Deuteronômio como base, né? Usam os Pentateucos como base para moldar suas leis, tanto morais e éticas, naquele tempo, né? Hoje as pessoas não querem ouvir essas expressões e alguns até se ofendem ao ponto de hoje quererem brigarem para impedir a publicação da Bíblia e até mesmo para tirar trechos dos livros, né, que torna-se ofensivo para alguns, né? Então é algo muito complicado porque está no pensamento de ética e moral, não só na tradição, não só na religião, em um todo, em todo um conjunto social, né? O conceito de moralidade ele está se desvaindo já está desvaído pelas corrupções do povo, né? Pelos prazeres do povo. Eu agradeço por dedicar esse tempo para conhecer um pouco do livro de Deuteronômios, por assistir até o fim, né? Se puder se inscrever, dar aquele ok e compartilhar o canal, eu agradeço. Se inscreve aí e muito obrigado. Até o próximo vídeo.